Olá, meu nome é Edson Bonfim, seja bem-vindo ao canal Circuito Impresso Pro. Nesse vídeo eu vou comentar sobre o tema de dimensionamento da largura de trilha em placas de circuito impresso. E eu vou também aí demonstrar fazendo um circuito simples no programa DeepTrace. Bom, quanto à largura de trilha, é super importante você saber aí o quanto de corrente que vai passar por essa trilha. E a partir desse momento que você sabe, você tem que pensar em dois pontos aí relevantes aí para esse dimensionamento no programa dessa largura aí de trilha. Bom, aqui eu tenho um artigo que eu fiz no blog Circuito Impresso há um tempo atrás. E a gente tem aqui uma tabela. Aqui nós temos a coluna sobre corrente em amperes. Aqui nós temos a largura de trilha na unidade 1000 ou TH, que é a milésima parte da polegada, para uma OZ e também para duas OZs, que é uma onça ou 2 onças. Por exemplo, para uma largura de trilha que você use no projeto de placa que você esteja fazendo, por exemplo, se você usa aqui 30 mils, essa trilha aí vai suportar uma corrente de 2 amperes, levando em consideração aí que para uma onça, essa questão da espessura da trilha, que é essa uma OZ aqui ou 2 OZs, você acaba definindo, na verdade, para quem vai produzir a sua placa. Então, antes da produção, geralmente você faz um orçamento aí de produção de 10, 50 placas aí, você define para que você receba um orçamento aí, qual a espessura, uma OZ ou 2 OZs. É claro que para 2 OZs você vai ter um preço aí um pouco mais caro aí para produzir essa placa, pois a espessura aí vai ser maior aí, a espessura do cobre. Então essa tabela aqui ajuda aí para ter uma ideia de quanto de largura de trilha que você vai usar aí no programa, e a questão da espessura da trilha você define aí para o fabricante. Você informa para o fabricante que eu preciso que o laminado aí de cobre tenha uma espessura de uma OZ ou 2 OZs. Aí se você tem uma placa aí que o consumo de corrente seja mais alto, aí claro que você tem a opção de aumentar aí a espessura para 2 OZs, ou 3, 4. E também aí uma dica que muitos layoutistas fazem é deixar a determinada trilha, ou uma área de trilha aí, exposta à solda, que aí você pode depois preencher com estanho, ou talvez aí um pedaço aí de terminal de componente, para ter uma área aí maior aí de condução de corrente. Inclusive, eu tenho uma figura aqui que exemplifica aí essa aplicação. A gente vê aqui que tem áreas aí de cobre que passam aí correntes, e a gente vê que tem algumas partes aí que estão expostas aí que você pode preencher aí com estanho. Aí no programa DeepTrace eu vou também aí demonstrar aí rapidamente como que você pode fazer essas áreas aí expostas à solda. Legal, bacana. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Aqui eu tenho o programa DeepTrace. Essa versão aqui é a
4.0. Tem um outro vídeo também que eu fiz há um tempo atrás usando a versão 3.0. Depois eu vou deixar aí na descrição do vídeo esse link aí também. Mas vamos lá. Aqui eu estou no módulo PCB, que é o desenho de placa. Aqui a biblioteca, temos essa aqui. E aqui, por exemplo, estou pesquisando aqui, vou colocar dois componentes. Aqui o resistor. Antes disso, deixa eu voltar aqui. Eu vou ajustar aqui a unidade. Eu estou vendo que está em milímetros ali. Eu vou deixar aqui para 1000. Aqui no DeepTrace você tem também a opção de colocar o int, que é polegada, 1000, que é a milésima parte da polegada, ou milímetro. Eu vou deixar aqui em 1000. E também eu já vou ajustar aqui o grid, que é a grade. Deixa eu ver qual o tamanho que está aqui a grade. Tá, eu vou deixar aqui com 100 mil por enquanto. Deixa eu só verificar aqui. Tamanho da grade em Y idêntico a X. Tá. Ok, vamos ver aqui. O RES 400, está aqui o componente. Eu vou rotacionar aqui, digitando a tecla R. Tá, vou deixar por enquanto assim. E também, deixa eu só colocar aqui um conector aí simples. Vou colocar aqui ESC. Aqui eu vou mudar um pouco o grid para deixar alinhado aqui. Posso mudar aqui direto. Já tem aqui 50 mil. Tá, aqui ficou alinhado. Para movimentar esse J1 aqui, eu vou apertar F10. Tá, vou deixar ele ali. Ou até um pouco aqui. Tá, deixa aí. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora colocar aqui as nets. Tem aqui inserir conexão. Vou ligar esses pads aqui, clicando com o botão esquerdo do mouse. Aqui é uma malha e aqui vai ser outra. Certo, clicar aqui no modo padrão. Aqui ele está como malha 0 e aqui como malha 1. Eu vou renomear a malha. Essa aqui clicando com o botão direito, em propriedades da malha, eu vou colocar aqui mais 5V. Certo, e esta outra aqui eu vou dar o nome de GND. GND. Ok, temos duas malhas aí, mais 5V e GND. E, bom, aqui a gente tem as camadas. Vou fazer o seguinte, eu vou traçar uma trilha na camada também. Temos aqui superior e inferior. Vamos usar a inferior, layout passo simples, vamos usar a camada inferior, em bottom. Aqui roteador manual, temos 30 mil de largura, então basta aí clicar no pad e arrastar. Certo, ali eu tenho uma largura de 30 mil,
A outra ali eu vou, só para exemplificar, eu vou alterar e colocar 50 mil. Só para deixar diferente aí. Certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora dimensionar o contorno da placa. Aí temos este ícone aqui, inserir contorno da placa. Vou colocar aqui. Tá. Desenhei e confirmei com Enter. Essa net aí, a malha GND, eu vou fazer aí um chapado de GND na camada bottom aí. Deixa eu só verificar aqui. O grid está com 50 mil. Vou fazer o seguinte, vou deixar 25 para desenhar ali. Aí o ícone para fazer desenhar o chapado de cobre é este aqui. Inserir preenchimento de cobre. Vou iniciar aqui. Estou desenhando. Enter. Espaçamento aí tá como 12. Vou deixar aqui 12 mil. Vai ser este estilo aqui de chapado. Aqui na aba conectividade, eu vou conectar esse preenchimento de cobre, o chapado, na malha aqui a GND. E então aí eu vou confirmar com OK. Certo, aí a gente já está verificando aí que apareceu várias indicações aí de erro. A gente vai estar vendo aí o que é isso daí. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou aqui em verificação, vamos ver aqui o que deu aí de erro. Tá com relação os erros indicados, está em relação ao preenchimento de cobre aí. Aí a gente tem a regra que está em 12. O espaçamento está com 12.22, só que a regra está 19. Então, como é menor que 19, ele indicou o erro aí. Com relação ao espaçamento aí de trilha para cobre e também pad para cobre, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui. Vamos aqui em verificação e definir regras do projeto. Vamos verificar aqui o que a gente tem aí de regras. Olha, basicamente aqui o que eu posso falando rapidamente aí, o que essas regras aí são, as regras de design, regras de DRC. Isso aqui você define o espaçamento também pensando no fabricante de PCB. Às vezes aí um fabricante ele não consegue aí fazer uma placa, produzir uma placa aí com no seu processo aí produtivo, né, com espaçamentos aí, por exemplo, menores de 12 mil. Então você já define um valor aqui. No caso eu deixaria aí basicamente todos os campos aí com valor de 12 mil. Aí o que acontece? Se no seu layout você está desenhando e você deixa aí um espaçamento menor que 12 mil, ele vai indicar esse erro. Aí você vai e ajusta, corrige aí, para que o seu layout possa ser produzido aí pelo fabricante. Só que esse valor aqui de 19 está bem aí, com muita folga aí. Então,
eu posso aí deixar aí 12 mils aí, que basicamente aí todo fabricante de PCB vai conseguir aí produzir essa placa. Mas o seguinte, o que a gente pode fazer aqui para ajustar aí, por exemplo, o detalhe está em relação a cobre, que é o chapado, e traço, que é a trilha. Por exemplo, se eu deixar aqui 12, e também é cobre e ilha, que é o pad. Deixa eu só verificar aqui se já vai surtir efeito. É isso mesmo, já desapareceu a indicação aí de erro aí de regras de design, justamente porque ali estava definido um valor aí muito amplo aí que poderia diminuir esse valor aí. Aí temos aqui o desenho. Deixa eu só verificar uma coisa aqui, mudando aqui para superior, aí eu visualizo também o silk. Outro detalhe importante aí, se você tem um projeto de PCB que a placa é face simples e realmente vai ter aí vai ter uma passagem de corrente alta, eu recomendo aí fortemente que você na produção da placa mande fazer a placa com material fibra de vidro. Não use aí fenolite, que é um material aí mais mole, né? Mais sofre aí com a questão da temperatura. Inclusive aí para placa dupla face, sempre é exigido aí que você use fibra de vidro, pois no processo aí de produção tem a questão da metalização. Como é um processo que a placa aí vai passar por altas temperaturas, realmente o material tem que ser fibra de vidro. A fenolite aí vai derreter. Legal, então a gente tem aqui esse layout aqui bem simples para demonstrar, usando o DP3. Por exemplo, por exemplo, eu quero deixar aí só essa trilha aqui, que é de 30 mil, exposta à solda. Aí como que a gente, já demonstrando, né, como que a gente pode fazer isso aí no programa DIP3? Como eu usei a camada inferior, ou a bottom, eu tenho que fazer o seguinte, nessa mesma área aqui, eu tenho que desenhar uma linha usando a camada de máscara de solda, no caso a máscara de solda no bottom, ou no caso aqui a máscara inferior. Então como que eu faço isso no DIP3? Eu tenho este ícone aqui, clicando nele, tenho aqui a desenho de linha, posso clicar nele aqui, e aqui em tipo, tem algumas opções aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui máscara inferior. E eu tenho aqui como definir a largura da linha. Como essa trilha aqui eu já sei que é 30 mils, aí eu venho aqui e coloco 30. Já está aí com 30 mils. Aí eu venho aqui, dou um clique com o botão esquerdo e venho desenhando até aqui este outro pad. Aí eu confirmei. E deixa eu só verificar aqui, voltando aqui em camadas, se eu desmarcar aqui, tirar a visibilidade da camada inferior, a gente já pode aí notar aí que realmente está feito uma linha aí na camada de máscara, que é essa aqui, ó, máscara inferior. Inclusive, se eu desmarcar aqui,
eu tirei a visibilidade. Então temos máscara inferior aqui e também temos a trilha aí no bottom. Então, dessa forma, na produção da placa, esta trilha aqui ela vai estar exposta à solda, somente esta aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou, só para confirmar aí, demonstrar também, na geração aí do Gerber, os arquivos Gerber aí são os arquivos que são usados para fazer a fotoplotagem, que são usadas aí para a produção da placa. Vindo aqui no menu Arquivo, eu tenho uma opção aqui que é Exportar. Temos aqui Gerber, temos aqui as opções das camadas. Então eu vou selecionar aqui para a gente fazer uma visualização aí rápida. Temos aqui a inferior, aí segurando o Ctrl, eu clico aqui em contorno da placa. Eu vou fazer uma pré-visualização. Bom, aqui, então, o que a gente tem é a camada inferior, que é o bottom, e o contorno da placa. Temos aí o chapado de GND aqui e a net aí, a malha mais 5V. Temos aqui a trilha que com 30 e depois 40 aí, mils aí de largura. Vou fechar aqui e, por exemplo, eu vou deixar aqui a máscara inferior e contorno da placa. Vamos visualizar aqui. Tá. Então, o que nós temos aqui são áreas aí que vão ficar expostas à solda, para soldagem aí. São as ilhas dos dois resistores e o conector aqui de alimentação e também essa trilha aí, esse traço que está ligando o conector a esse primeiro resistor. Então, esta trilha que está aqui, e com essa, como eu fiz aí uma linha de máscara, então essa área de trilha vai ficar exposta à solda. Então é isso aí. Deixa eu só fechar aqui. Na verdade aqui é 50 mils, eu falei 40 mils, mas essa trilha aqui é de 50 mils. 30 e 50 mils aqui. Bom, legal. Para aprendizado aí também tem um outro vídeo aí que vou deixar aí na descrição, que eu comento sobre como que faz aí essa, mais uma vez aí, mas talvez aí um vídeo mais completo aí também, que vai te ajudar aí a entender esse conceito. Esse vídeo aqui, trilhas e chapados com preenchimento em solda no Deep Trace. Vou deixar também aí na descrição aí desse vídeo. Também eu vou deixar aí na descrição aí também um link aí para um arquivo PDF sobre terminologia usada em layout de placa de circuito impresso e outras informações aí, como também baixar aí o programa Deep Trace para você estar usando aí para fazer aí placas de circuito impresso. Claro que aqui eu só fiz uma placa direto no módulo PCB, mas aí o mais apropriado é você desenhar a partir aí do módulo Schematic, que é o desenho de esquema elétrico. Legal, obrigado aí por ter assistido a esse vídeo. Sugiro aí que se inscreva no canal Circuito Impresso Pro, compartilhe esse vídeo aí para ajudar aí outros layoutistas, aí outros estudantes aí da área de eletrônica e de circuito impresso. Obrigado e até mais.